Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei como nós vamos ter contato com esse material, né? Não trabalhamos ainda. Professor Chicão, aqui na IBV, a gente trabalha com história e também com atualidades, tá? Vamos lá, porque nós não temos muito tempo aqui para trabalharmos assim muita coisa, então eu vou direto aos pontos mais importantes que eu acredito ser para esse tipo de matéria, né? E para esse tipo de conteúdo. Bom, gente, em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A matéria, vamos chamar assim, uma disciplina, se pudermos assim chamar, de atualidades para concurso, eu vou mandar um videozinho para vocês, que talvez explique até melhor do que eu aqui, porque você vai ter contato com outras referências ali. Não é uma questão simples, mas por si só também não é de todo complicado. Por quê? A primeira coisa é o seguinte: onde está a complexidade? Está no fato de você não saber exatamente o que vai cair. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Se você está estudando, por exemplo, matemática, vamos dizer, você está estudando matemática e vai cair a Bhaskara, vai cair Pitágoras na prova. Então você tem uma referência clara, aguda, você vai diretamente naquilo, você vai fazer exercício sobre aquele conteúdo específico. Se você está história, por exemplo, que é minha área, né? Ou geografia, vai cair, por exemplo, Era Vargas, ou processo de industrialização no Brasil, você tem uma referência aguda, você vai em cima daquilo. No caso da atualidades, não é o fato, tá? Porque você tem uma espécie de globalidade, eu vou usar esse termo, né? Para você pegar exatamente o que vai cair. Você não tem essa referência clara. Você tem dicas, né, que podem ser dadas dicas a você do que pode ou não cair. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Não é uma coisa tão difícil, tá, porque faz parte do seu dia a dia em tese, mas por outro lado não é tão fácil porque você não sabe exatamente onde vai buscar essa referência. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu chamo a atenção sobre atualidades, pessoal, é o seguinte: como estudar atualidades? Bom, vamos lá, vamos a algumas ideias que surgem no primeiro momento. Eu vou estudar atualidades assistindo telejornais. Bom, aí você tem dois problemas. O primeiro é o seu próprio tempo, tá? E o segundo, talvez seja o fato de que hoje a mídia, no mundo inteiro, ela está meio polarizada. Então, muitas vezes, você não vai ter uma indicação real daquilo, dependendo de como ou onde você está assistindo aquilo. Então, você vai assistir um telejornal de uma determinada rede de televisão ou um programa de rádio, etc. e tal, existe ali uma tendência para um dos lados daquela ideia, daquele conteúdo, e você pode ser levado a isso. Então, você não tem uma resposta ali, vamos chamar de didática, você tem uma resposta política ou politizada daquele fato. Esse é um erro. Outra coisa dentro desse contexto, que eu falo muito para o pessoal, é o seguinte: vamos imaginar que você vá falar sobre, eu vou dar uma ideia aqui, por exemplo, de Brexit, que é uma coisa que eu já venho trabalhando aqui no IBV há anos e exatamente atualidades. Pô, Chicão, mas não deixou de ser atualidades? Não, porque o Brexit ainda está acontecendo. Então, o que cai aqui, por exemplo, é o fato de eu chegar aqui para você e falar: o Brexit corresponde à saída do Reino Unido da União Europeia. Ponto, beleza. O problema às vezes não é exatamente isso que eu estou dizendo que vai cair. O conteúdo talvez seja aquele, mas a referência que você não tem. Você sabe o que é Reino Unido, você sabe o que é Inglaterra, você sabe o que é Grã-Bretanha. Se você não souber, não adianta. Então, é isso que a gente está falando. Volta para o primeiro item aqui, né? É tão simples quanto complexo, por mais contraditório que pareça isso que eu estou te dizendo. Tem essa coisa, você não tem a referência. Então, no caso, eu vou assistir telejornais, eu vou me munir por jornais ou por sites de internet. Às vezes eles são tendenciosos e você é levado só por um lado, né? Às vezes te falta referência, ok? E às vezes você não tem o tempo para fazer isso. Se bem que hoje com a internet você teria assim uma facilidade, mas você volta para o segundo ponto, né? E aquelas tendências, né? Jogar para um lado e para o outro. Esse é fato. Num outro momento que eu digo muito para a rapaziada quando eu estou dando quando a gente está trabalhando essa disciplina, vamos chamar assim, de atualidades,
é o seguinte, nós temos a tendência de querer gabaritar aqui, lógico, você está fazendo uma prova, você quer gabaritar, aí eu vou gabaritar aquela área, né? Eu vou gabaritar aquela disciplina, vou gabaritar aquele conteúdo. Então, não é uma esperança que a gente coloca muito em quem vai fazer prova de atualidades. Pensa comigo, você vai fazer uma prova lá de 100, 150, 90 questões, tá? E às vezes você pega 3 questões de atualidades, às vezes você pega 4 questões de atualidades, 5, vamos chutar para cima, né? Então, como o universo é muito grande, né, do que pode ou não cair numa prova, considerando o termo atualidades, para 4, 5 questões é muito complicado, né? E você, repito, você conhece o fato, mas você não tem uma referência graúda dele, né? Então, não se, eu deixei de acertar 1 ou 2 questões num simulado de atualidades, que é outra coisa complicada, né? Não se amedronte com isso, não fique preocupado com isso, tá? Nesse vídeo que eu vou te mandar, inclusive o professor diz assim, olha, é muito difícil você gabaritar atualidades, porque não sabe o que vai ser cobrado ali. Vamos dar um exemplo aqui, vou falar da Guerra da Síria. A Guerra da Síria está passando aí por uma década, né? No seu primeiro momento, o que importa para nós de Guerra da Síria, nós já temos uma década e meia de Guerra da Síria. É muita coisa para você acertar uma única questão no universo de 90 questões e vai cair exatamente sobre aquilo. Ah, mas eu estudei Síria, Chicão. Tá, mas você estudou o quê? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos tentar ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês rapidamente e vou ditando para que vocês talvez não tenham uma visão muito boa, muito legal aí na telinha, algumas coisas que podem cair numa prova considerando 2020 e 2021. Olha, outra coisa interessante, né? Parece que um desses anos deixou de existir, né? Nós já estamos em outubro de 21 e parece que o ano de 2020 passou sem que nós temos aí uma percepção muito grande do que rolou nele, a não ser coronavírus, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os meus auxiliares e vamos lá. Lembrando, vamos lá, um ponto aqui que nós podemos colocar numa prova, que com certeza cairia, é um conteúdo sobre coronavírus. É lógico, né, que pode cair alguma coisa sobre coronavírus, é evidente, tá? O que vai cair a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que eu acabei de falar para vocês aqui, né, virou uma referência quase que contínua, né, o Brexit. Poxa, Chicão, mas de novo o Brexit, a gente já viu isso, eu estou assistindo isso há muito tempo e tal, hoje os personagens são outros, mas os problemas em relação ao Brexit ainda são muito atuais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Outra coisa, um papo infinito, esse é outra coisa que a gente às vezes fala, poxa, nunca vai sair de atualidades, né? Lógico que não, voltamos a falar dela, Oriente Médio. Questões ligadas ao Oriente Médio, né? Não necessariamente Oriente Médio, mas questões ligadas a ele. Nós temos aí uma questão pesada, né? Em relação ao Afeganistão, em relação a Talibã, em relação ao Al-Qaeda novamente. Aí então, é como eu te disse. Uma coisa que a gente pode ver é uma palavra meio complicada, né, por dentro do contexto aqui político, mas vamos ver aqui, né, a questão do impeachment. E olha só que interessante, né? Eu estou falando de impeachment aqui, eu tenho certeza que você pensou no nosso caso, né? Mas uma coisa que caiu bastante foi o impeachment de Trump. Não que caiu, desculpa, errei o termo, né? Que foi referência de estudo, né? O impeachment do presidente Trump. Mas aí você traz também para a questão brasileira, às vezes para a questão argentina também. Guerra comercial China e Estados Unidos. Guerra comercial China e Estados Unidos. Olha, voltamos de novo, né? Voltamos de novo a um fato importante, olha só que interessante, a gente está falando aqui, né, guerra comercial China e Estados Unidos. Poxa, nós tivemos um problema sério agora, né, nas 2 últimas semanas, com a Evergrande, que é uma grande empresa chinesa que quebrou o mundo. Voltamos, tá vendo? Então, é o que eu disse para vocês, atualidades, eu seria assim, leviano, que eu chegasse aqui para vocês, vai cair isso aqui. Mesmo que eu diga vai cair isso, o contexto daquilo é muito amplo.
Tá? Então, a maneira que você vai lidar com esse conteúdo é muito diferente de uma área de ciências exatas, ou de história, ou de matemática, ou de biologia, é muito diferente. A relação que você tem que ter com esse conteúdo é muito ampla. Tá? Vamos pegar aqui uma coisa, crise econômica. Vamos pegar aqui, ó, crises econômicas, né? Eu vou chamar aqui de crises econômicas, porque aqui eu estou fazendo uma variante de mundo, né? Cada país atravessou a crise econômica de uma maneira diferente. Repare, só dar um exemplo aqui, né? Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. A maioria dos países capitalistas tiveram que fazer uma coisa que era impensada há tempos atrás, que é uma ampla intervenção do Estado na economia. Quem está fazendo aí essa área de tribunal sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que é o chamado capitalismo liberal extremo. Todos os países do mundo, por mais capitalistas que fossem, por mais liberais que fossem, tiveram que tomar medidas extremas de intervenção na economia. Vamos pegar, por exemplo, auxílios, né? Auxílio emergencial que foi dado em todos os países do mundo. Isso seria impensado, por exemplo, nos Estados Unidos, num período sem crise. Vamos pensar dessa maneira. Tá. Intervenções em empresas, isso pode ser muito colocado numa prova, dentro de um texto, né? Ampliando um contexto de cobrança ali. Outra coisa que parece que já virou passado, mas não foi, né? Olimpíadas. Aí você fala, mas Chicão, Olimpíadas, eu estou falando exatamente das Olimpíadas de 2020, estou falando do Japão. Nossa, vários problemas podem ser salientados ali. Tá. Então a gente tem aqui, eu tenho mais ou menos uns 12 itens, né, que a gente trabalha nesse, ou a gente trabalhou nesse período aí, né, 2020, 2021, para tentar explicar um pouquinho do que é essa atualidade. Veja bem, tem coisas que são banais, que você fala, não, eu não preciso estudar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui nesses slides. Olha só, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer com isso aqui. Bom, aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vocês estão percebendo, atualidades, coronavírus. Olha só, uma coisa que pode cair, Chicão, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Repito, não existe um conteúdo específico para você estudar atualidades. É a relação que você tem. Eu vou mandar para vocês também alguns exercícios de concursos passados e você vê assim, poxa, mas eu nunca ouvi falar sobre aquilo, mas dentro do texto eu percebi qual é o caminho que eu tenho que buscar para dar a resposta certa. Isso acontece em atualidades. Repito, não há um enquadramento ali didático, né, do que você está estudando. O nome já está dizendo, são coisas que teoricamente estão acontecendo, ou aconteceram há algum tempo e que tem resquícios muito fortes no que você está vivendo agora. Coronavírus, olha só o que eu coloquei, é um tema que tem tudo para cair nas provas desse ano, verdade, eu estou falando no biênio 2020 e 2021, lógico, é o que nós estamos vivendo. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados no final da década de 30, aí não é todo mundo que sabe disso, tá? Apesar disso, foi em 65 que o vírus foi descrito como coronavírus, uma espécie de vírus, né? Coroa, né? Tem todo aquele sentido ali biológico. Ó, já vou ter que estudar um pouquinho de biologia aqui, já vou ter que estudar um pouquinho de ciências da natureza para entender bem isso, tá? Não sei, né? Talvez você não precise disso, você, a Maria, o José, o Pedro, mas o Antônio precisa. Então vê que a relação que você tem é diferente. O que eu sei sobre coronavírus? Essa é a ideia. Seguindo, no final de 19, né, o nosso ano, o novo agente do vírus foi descoberto após ter casos registrados na China. Até agora isso também é uma dúvida, o caso foi registrado na China, mas parece que existem novos ambientes em que isso poderia ter acontecido, esse novo modelo, esse novo estilo, né, desse vírus. Isso deixou o mundo em alerta novamente porque já havia um passado. Outra coisa que pouca gente sabe, né, esse vírus já teve as suas ações lá atrás. Né? Esse suposto coronavírus, hoje com esse nome, né? Então já é uma coisa que pouca gente sabe, um histórico desse vírus. Bom, dar uma olhadinha. Vale reforçar que é preciso ter atenção, principalmente, aí vai, nos impactos econômicos regionais, ou seja, em cada país desse coronavírus. Poxa, que você está dizendo que eu não preciso estudar a parte biológica, virológica, vou usar esse termo aqui, se é que ele existe, eu sou de outra área.
desse elemento? Talvez não. É muito difícil que numa prova de Tribunal de Justiça, numa prova de oficial da PM, numa prova de soldado, se fosse o caso, né, vá cair sobre questões biológicas disso. As questões políticas, as questões econômicas ligadas ao surgimento desse vírus, aí sim, aí é possível, tá? Então fica ligado nisso, ó. Vale reforçar que é preciso ter atenção nos impactos econômicos e regionais desses vírus, dentro de determinados países, tá? E também global. Para entender isso, deve saber que, antes de mais nada, que estou lendo aqui, uma pandemia tem a ver com o espaçamento geográfico da doença, né? Influenciado pela globalização. Chico, o que você quer dizer com isso? Presta atenção. Vamos imaginar que esse mesmo elemento tivesse ocorrido tempos atrás, num período de Guerra Fria, por exemplo. Você teria uma relação diferente, uma relação global diferente com esse vírus. Poderia ser, vamos aqui de uma maneira bem hipotética, né? Vamos imaginar que por trás de uma cortina de ferro, vou usar uma linguagem do século passado, né? Vou usar uma linguagem da Guerra Fria, se determinados países não fossem atingidos por esse vírus. Por quê? Porque eram grupos fechados, eram países fechados, geográfica, econômica e politicamente. Hoje, isso é impossível dentro do mundo globalizado. É impossível, tá? O mundo, ele está dentro do próprio mundo. O indivíduo está aqui agora, de repente ele está em outro continente. E ele carrega consigo esse vírus. Então, quando a gente diz aqui, para entender isso, para entender esse regionalismo, para entender essas diferenças da atuação desse vírus, é preciso você entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Rapidamente esse vírus se espalhou pelo mundo. Por quê? Por conta de um novo modelo de estrutura ou de geopolítica mundial. Se fosse talvez no início do século passado, isso no mínimo demoraria muito mais para acontecer. Tá? E o número de vidas no mundo não seriam salvas, né? Essas pessoas não teriam adquirido esse vírus, porque eram mundos isolados, comparando com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, reparem que aqui, o coronavírus que você vai estudar, não é necessariamente saber o que vai estar no próximo slide, como você pega ou como você evita pegar. Isso provavelmente você já sabe. Mas essa relação econômica e política desse vírus, as consequências dele para o mundo, é que talvez você precise saber um pouquinho, buscar um pouquinho de referência. E aqui uma frase dos autores, né? Essa pandemia se espalha pelo mundo basicamente porque nós temos uma intensificação do processo de globalização. É o que a gente está falando aqui, sobretudo a partir de 1970, onde os meios de comunicação e transporte são cada vez mais eficientes, e permitindo uma coisa que nós entendemos que é o encurtamento da distância e do tempo, né? Explica o professor Alexandre Mendes, que tratou desse elemento aqui. Como é que isso se espalhou tão rápido? Quais as consequências disso para o mundo globalizado? Tá dentro dessas referências aqui. Então, está aqui uma dica, né, de como estudar ou o que estudar coronavírus. Chicão, eu preciso estudar. Eu acho que você não precisa estudar, que você precisa lavar as mãos, que você precisa usar máscara. Eu acho que isso não é referência para estudar coronavírus, tá? Eu estou falando aqui, né, de uma maneira bem simplista. Olha só aqui, ó. Então, eu vou mandar para vocês esse material. Está aqui, formas de contágio, sintomas, desnecessário, né? Mas eu vou mandar para vocês aí. Se a pessoa tem uma dúvida ou outra, né? Deixa eu voltar aqui. Vou apanhar um pouquinho disso aqui hoje, tá? Olha aqui, ó, tá? Então, o novo coronavírus, aqui um histórico do vírus, né? A transmissão, o contágio pelo mundo, situação brasileira, tudo isso é referência, tá, gente? Pessoal, se eu der uma aula hoje sobre isso e voltar amanhã, talvez as minhas palavras não sejam as mesmas, tá? Então, isso vai para vocês aí, eu mando para vocês sem problema, tá? Expectativa global da economia, aqui já começa a pegar, né? Mas aqui já está um pouco atrasado, mas você, nem problema, você pode buscar. Prevenções, né? Ou prevenção do coronavírus. Tá? Bom, então esse material vai para vocês. O segundo ponto que eu coloquei aqui, pessoal, é Brexit. Vamos lá. Chicão, necessariamente o que é o Brexit? O Brexit é uma sigla que trata da saída do Reino Unido, tá,
da União Europeia. Bom, aqui já começa um problema sério, né? Chicão, o que realmente é Reino Unido? Tá? Então eu vou mandar um videozinho para vocês mostrando que existe uma diferença muito grande entre um país chamado Inglaterra, tá? Um conjunto, né, político, um conjunto político chamado Reino Unido, tá? E um conjunto geopolítico chamado Grã-Bretanha, que trata daquelas ilhas ali que formam a Inglaterra, tá? Então são coisas totalmente diferentes. Então o Brexit corresponde à saída, eu vou chamar assim para vocês entenderem melhor, a saída física do Reino Unido da União Europeia. Chicão, por que você falou física? Porque se você ler ali 2 ou 3 linhas sobre a participação do Reino Unido na União Europeia, você vai ver que ela não foi completa. Uma questão muito simples que poderia cair na sua prova, e você vai perceber rapidamente. Dos países que fizeram parte da União Europeia, a Inglaterra, ampliando aqui o Reino Unido, manteve, por exemplo, a sua moeda. Opa, então vamos lá, a Inglaterra ou o Reino Unido, eu vou chamar de Reino Unido para ficar mais fácil, não entrou de cabeça na União Europeia, ela fez um teste, o que houve ali foi um teste, vamos ver se dá certo, se não der a gente sai. Esse é o sentido. Agora, o que realmente é a União Europeia, né? Vamos lá aqui sobre o contexto geopolítico, geoeconômico, é uma união de estados, tá, que buscam através de uma relação alfandegária, de uma unidade alfandegária e de uma unidade monetária, né, fronteiras e moeda, estabelecer um estado unitário, no sentido econômico, tá? As fronteiras entre os estados físicas são mantidas, França é França, Alemanha é Alemanha, Bélgica é Bélgica, sim, verdade, tá? Mas nos demais elementos, você tem uma mistura cultural, uma mistura econômica dentro daquele elemento ali, tá? É como se você tivesse uma grande Europa, esse é o sentido, né? Que a Europa voltasse a ser grande, tá? Isso começa ali em 1955, né? Quando cria-se a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a SECA, eu já estou entrando em história, né? Então era um refortalecimento da própria Europa. Pronto, legal, vamos colocar dessa maneira. E nesse contexto a Inglaterra não entrou de cabeça. Por quê? Porque uma união desse modelo, e aí você faz uma referência ao Mercosul, ele tem que partir dos princípios muito lógicos. As economias desses estados, eles têm que estar próximas, já que eu estou tratando de uma questão econômica. Elas não precisam estar iguais, mas elas precisam estar próximas. Imaginemos aqui que você tem um país com uma economia extremamente forte e um país com uma economia extremamente fraca. Por essa união, esse país forte, ele vai ter que compensar essa diferença, fazendo com que a economia desse país aqui embaixo ele comece a crescer. Mas veja bem, existem questões internas, e se esse país não conseguir, o mais forte vai ficar pagando a conta do mais fraco? Essa é uma questão. Então olha só, eu já posso até ampliar meu pensamento aqui e falar em Brexit, porque a Grécia passou por isso. O grande problema da União Europeia chamou-se Grécia, que não conseguia resolver seus problemas econômicos, e os países começaram a olhar para a Grécia assim, poxa aí, por que eu tenho que sustentar a Grécia? E a Grécia não resolve seus problemas internos, os seus problemas de impostos internos, os seus problemas políticos, os seus problemas econômicos. Então muitos países começaram a olhar para a Grécia como um vírus, vamos usar esse termo aqui muito comum, né, dentro da União Europeia. Era muito difícil a Grécia se recuperar, e veio gradativamente se recuperando, mas sobre o sustento dos outros estados nacionais. Eu não estou falando só de Brexit, eu estou falando de Brexit como exemplo, mas eu poderia estar falando de Frexit, porque passou pela cabeça da... Olha que coisa ridícula, né? Passou por alguns pensadores franceses, né? Sair também da União Europeia, ou limitar essa ação da União Europeia, exatamente por conta disso, tá? Entre outros problemas que podem surgir, imagine você, um estudante inglês, que está estudando na região continental da Europa, e a partir de agora, como é que você vai fazer se o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia? Você não tem mais aqueles, abre aspas, aqui, privilégios que você tinha antes por fazer parte de um bloco econômico. Você passa a ser um indivíduo diferente dentro daquele sistema.
A relação econômica entre os estados, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da Irlanda, vamos pegar a questão do país de Gales ou da Escócia, pode ser bom para a Inglaterra, mas pode não ser bom, por exemplo, para a Escócia. Estou dando aqui exemplos. Então a coisa é muito maior do que nós imaginamos aqui. A disciplina de atualidades, eu acho que é mais para confundir do que exatamente para facilitar o seu entendimento, né? Que você vive atualidades, você não estuda atualidades, né? E é que vem aquela brecha, né? Caramba, eu preciso me dedicar mais ao que acontece no mundo, né? É a hora que a gente começa a descobrir que a gente precisa sair do WhatsApp. Beleza? Então olha aqui, ó. Processo de saída do Reino Unido da União Europeia iniciado em 2017, né, para terminar em 2020, ok? Beleza? A gente para por aqui. Olha só, é importante que o candidato saiba que um dos temas mais comentados na Europa, o início da pandemia, é a saída do Reino Unido. Repare, não fala Inglaterra, Reino Unido, tá, da União Europeia. Né? E essa ruptura ficou conhecida como Brexit, é uma sigla, né? Reino Unido, saída, né? East, saída. Vamos lá, rapidinho aqui, para a gente fechar esse bloco. Diante dessa mudança, é fundamental que você saiba alguns detalhes, como de que o Reino Unido em nenhum momento adotou o euro, como eu te disse, né? E manteve a sua moeda. Ora, aí já te diz, já explica aquilo que eu te falei. Foi um Estado que não caiu de cabeça nesse processo, ficou pela metade. Foi um teste, na verdade o Reino Unido fez um teste, né, com a União Europeia. Outro ponto importante sobre o Brexit, que os estudantes devem ter atenção, de acordo com a professora Rebeca, é um título que eu peguei, é que o candidato domina o assunto sobre o atrito existente entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Você vai ter que, eu vou mandar o vídeo para você, você vai entender isso aqui, né? Para um elemento ali, isso seria importante. O atrito que ele está falando é que uma das Irlandas é uma monarquia e outra Irlanda é uma república, né? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, portanto é uma monarquia. Já a República da Irlanda não é uma monarquia, não seguiria ali o que você chama de leis do Reino Unido. Com a entrada dos dois países na União Europeia, o IRA, que é o exército, né, rebelde, que entregou as armas há algum tempo atrás, acabou enfraquecido, perdendo sentido. Então você tem um outro fator importante ali, que é a questão interna. Com o Brexit, esse foi um dos temas polêmicos, né? Como vai ficar a fronteira entre as duas Irlandas? Uma Irlanda precisa manter-se no bloco econômico europeu. A outra Irlanda necessariamente não precisa. Pensa um agricultor, ele vai vender para quem agora? Ele vai vender para a União Europeia ou ele vai vender para a Alemanha? Ou esse cara vai morrer de fome porque não tem para quem vender? Então estudar o Brexit é muito além de você estudar a questão da Inglaterra, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aqui na questão do Brexit, a gente volta daqui a pouquinho num outro bloco, mas a ideia é essa, é uma ideia bem geral, tá? Não estamos falando de Inglaterra, estamos falando de Reino Unido, beleza? Bom, então vamos lá, seguindo essa onda Brexit aqui, um dos maiores problemas que a galera acaba tendo com o estudo disso é entender essa geopolítica aqui, né? O que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha e o que é Inglaterra. O vídeo vai explicar direitinho para vocês, é um videozinho rapidinho, né, que a gente pega na internet, mas que explica melhor do que essas imagens aqui. Depois vocês vão receber aí no grupo aí de vocês. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Saiba a diferença. Quando eu trato de Inglaterra, quando eu trato de Grã-Bretanha e quando eu trato de Reino Unido. Presta atenção aqui, aqui por mapas talvez você consiga visualizar, mas o áudio é muito legal, tá? Quando eu falo de Inglaterra, eu estou falando de um país, desse conjunto de ilhas aqui, tá? Da chamada Grande Bretanha, ou Bretanha. Isso aqui era uma antiga colônia, isso aqui era um antigo domínio romano. Lá atrás os romanos chamavam de Bretanha, né? Aqui estão alguns povos, Saxão, por exemplo, alguns ângulos e tal. Mas isso é um pouquinho de história, deixa para lá, a gente pode conversar um dia aí, tá? Então a Inglaterra é um país desse grupo de ilhas, tá? A Grã-Bretanha, na verdade, é a parte maior, daí o nome grande, a parte maior desse conjunto de ilhas. Então veja bem, dentro da Grã-Bretanha você tem um país chamado, dentro da Grã-Bretanha você tem um país chamado Inglaterra, um país chamado Escócia e um país chamado País de Gales. Então vamos lá,
você tem um conjunto de ilhas, que é a Grã-Bretanha. Dentro desse conjunto de ilhas tem um país chamado Inglaterra, um outro país chamado Escócia e um outro país chamado País de Gales. Beleza? Muito bem. Então você tem a Inglaterra e você tem a Grã-Bretanha. Só que existe uma outra variante aqui, que é o terceiro quadro. Quando na pequena ilha, um dos países também pertence a esse grande reino, que está aqui, ó, que é a Irlanda do Norte. Depois no vídeo vocês vão perceber como isso foi acontecendo no correr do tempo, entre o século XVII e o século XVIII e finalizando no século XIX. Então olha que coisa interessante, né? Parece simples, mas não é, rapaziada. Na hora da saída, olha só, na hora da saída do Reino Unido, Brexit, da União Europeia, quem é que vai sofrer? Será que todos vão ter a mesma compensação? Provavelmente não. O que pode ser uma vantagem para a Inglaterra, talvez não seja, por exemplo, para a Irlanda do Norte. Ponto. Tá? Então, uma coisa é você saber o que é a Inglaterra, outra coisa é ter muito claro o que é Grã-Bretanha e depois o que é Reino Unido. Chicão, aquela bandeira que a galera usa no rock, então, aquela bandeira do Reino Unido, na verdade é um conjunto de 3 cruzes. Nós vamos ver aqui, ó. Que historicamente foram formadas. Essa bandeira da Inglaterra, tá? Que é a bandeira branca com a cruz vermelha. Essa é a bandeira, né, da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Aqui você tem a cruz, né, de St. George e as outras cruzes aqui, a cruz de St. Andrews, que vai formar o que nós chamamos de Reino Unido. Isso aqui é a Inglaterra. Aqui você tem a Inglaterra e a Escócia, a bandeira escocesa está aqui, a cruz de St. Andrews, né? E aqui você tem o Reino Unido. Essa é a bandeira que você costuma ver pelo mundo. Não sei se vocês estão pegando aí direitinho, tá? Raramente você vê essa bandeira. Acha que eu consigo perceber isso, sabe quando? Em Jogos Olímpicos. Pois é, né? É o Reino Unido que disputa ali. Uma outra coisa, quem gosta de futebol, não sei se tem o caso aí, por exemplo, o Bale, né? O Bale é o cara do País de Gales, é o cara que nunca vai ser campeão do mundo, tá? Tá aí um exemplo. São coisas que a gente acaba não percebendo, mas quando você vai resolver um exercício lá, você vê assim, poxa, vamos pensar, a relação comercial da Irlanda do Norte ou propriamente da Escócia. Pensa na Escócia, em relação a essa motivação da saída do Reino Unido. Se fosse da Inglaterra seria simples, estou indo embora, acabou a cerveja, estou indo embora, mas não é, o problema não é esse, né? Você tem que levar outros juntos, porque o que está saindo de lá, repito, não é a Inglaterra, não é a Escócia, não é o País de Gales, o que está saindo dali é o Reino Unido, sai como um todo, e quando sai como um todo, alguns problemas vão surgir, de ordem econômica, de ordem social, de ordem até mesmo de fronteira, as pessoas transacionarem de um lado para o outro. Vamos pensar na questão do passaporte, um passaporte inglês ou um passaporte britânico, né, vai ser muito diferente de um passaporte, sei lá, francês dentro da União Europeia. É muito complexo isso, tá? Muito mais do que nós podemos imaginar. Está aqui um exemplo de atualidades, né? Por mais que você leia, pega o foco. Procura saber o que é, procura saber os extremos dessa novidade, dessa atualidade e parte para a prova. Não vai ficar lendo e você vai perder tempo. Tá aqui uma dica, você vai perder tempo. Vai no foco, vai diretamente no que interessa, tá? Beleza, muito bem. Tá aí, né, os símbolos de cada um desses elementos, tá? Muito bem. Ponto-chave, como eu disse. A questão de fronteira entre os países voltou a ficar evidente quando o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, aquele do cabelo meio maluco, você vê que é atualidade, né? E o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram a chegada a um acordo sobre o Brexit. O partido norte-irlandês, da Irlanda do Norte, o DUP, que tem sido um dos principais entraves para a aprovação do Brexit. Por quê? Pode ser uma questão de prova. Porque para a Irlanda do Norte, é muito ruim a saída da União Europeia, porque ela não vai ter como negociar a sua economia, uma economia quase que primária. Para quem que ela vai vender?
né? Se vamos tratar de uma questão aqui, se é o Brasil em relação ao Mercosul, vamos imaginar assim, ou a Argentina, o Brasil pode negociar seus produtos, as suas commodities, por exemplo, com qualquer país da Europa individualmente. Deixar de fazer isso com a União Europeia? Pode, sim, pode, porque esse país depende da nossa produção agrícola. Vamos dar um exemplo aqui. Mas e a Irlanda do Norte? O que ela vende para a União Europeia, porque ela faz parte de um conjunto de Estados que fazem parte da União Europeia. Se a comunidade, se a Grã-Bretanha sai, ela vai fazer negócio com quem? Está aí uma questão de prova. E que está aqui, ó. Tá? Divulgou o comunicado manifestando oposição ao acordo sobre a alegação, entre outros pontos, de que os acertos alfandegários, tá vendo, propostos por Johnson, prejudicariam comercialmente o país. Ponto, essa é uma questão da prova. Não adianta, não vai ficar perguntando o nome das pessoas, não vai, ela vai ser direta, vai ser objetiva. É bom ou ruim? De um exemplo aqui. Muito bem. Atualmente estou falando do final do ano passado, né? Hoje isso já está resolvido. Essa fronteira que se estende por cerca de 500 quilômetros, quer dizer, é quase nada, né? Dá para fazer uma maratona. Bom, muito mais do que uma maratona. Um pouco mais do que a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, é uma fronteira aberta, ou seja, bens, serviços, capitais, pessoas podem circular quase que livremente de um lado para o outro, até o momento em que essa geografia faz parte da União Europeia. Depois, provavelmente não. Então, são muitos problemas que surgem aqui, tá? Tá aqui um exemplo do mapa, como vocês vão receber o material. Aí pega essa gravaçãozinha, vai vendo e fala, caramba, realmente está aqui a situação, ó. Isso aqui é a República da Irlanda, essa parte verde aqui, essa parte maior, não faz parte do Reino Unido. Gente, reino, monarquia, isso aqui é uma república, e isso está fora. Do que a gente está tratando, Chicão? Dessa parte aqui, ó, da Irlanda do Norte. Essa sim, essa aqui é um país à parte. Eles estão grudadinhos, são fronteiras, mas isso aqui não faz parte do Reino Unido. Isso é uma república, não é uma monarquia, tá? Muito bem. Que legal. Segue aqui. Muito legal. Pessoal, outro tema que é muito comum cair em prova é isso. Aí vai a brincadeira do Chicão aqui, né? E vai ser uma eterna atualidade. A questão do Oriente Médio, mas eu tirei um videozinho ontem, né, e coloquei nesse material, já vai, quando for mandado para vocês, que é a questão do Afeganistão, tá? Pouco eu vou falar aqui, mas o pouco que eu falar é muito claro em relação ao Afeganistão, em relação ao Talibã, tá? Vocês vão ver isso lá no vídeo, mas vamos pensar no Oriente Médio como um todo aqui, olha só. O panorama do Oriente Médio é um tema que temos que estar a todo tempo atentos, independente do momento. Se você for fazer uma prova de atualidade daqui a 10 anos, provavelmente você terá algum tema ligado ao Oriente Médio que vai cair na sua prova, que vai ser uma dica de prova. Nos primeiros dias de janeiro de 2020, o presidente americano Donald Trump, sempre ele, né, autorizou que drones realizassem um ataque aéreo que resultou na morte do general iraniano Soleimani. Isso aqui era no final do ano passado. Tá? No final do ano passado no começo do ano passado nós tivemos esse problema, né? Que abalou as estruturas do Oriente Médio. Um grande oficial militar daquela região foi morto e aquilo despertou novamente uma ação terrorista anti-americana. Não que as coisas antes estivessem calmas, tá? Mas ela acirrou essa disputa. Só que tem um problema. Naquele momento, quando eu dei essa aula o ano passado, eu alertava por uma coisa, não sei se o pessoal tem a gravação, né, da aula do ano passado, era de outras turmas, a gente pode buscar. Naquele momento surgiu um problema, os especialistas já olhavam para 2021, por quê? Porque segundo os acordos, em 2021, os Estados Unidos tirariam suas tropas de uma outra região muito importante, que era o Afeganistão. Opa, peraí, você está me dizendo que aconteceu em 2020, o que aconteceu em 2021 já era citado no ano passado? Sim, porque já havia um plano, e esse plano era uma série de acordos, uma série de tratados que foram estipulados, tá, para a saída dos militares americanos do Afeganistão, tá? Isso tinha sido gradual, e a gente vai ter que tocar nesse assunto aqui, tá? Então, cuidado, eu estou falando de um fato do ano passado que parece que já foi esquecido. Por quê? Porque surgiu um fato novo.
mas não deixa de ser atualidade. Isso aqui não deixa de ser atualidade, tá? Oriente Médio é sempre atualidade. Esse é o Solanei. Um dos impactos disso, atenção, agora você vai entender, um dos impactos da morte desse senhor aqui, tá? Foi quase que um retorno aos anos 70. Tá louco, Chicão? Não, é verdade. Como assim? Crise internacional do petróleo. Nos anos 70, os países árabes, que os grandes produtores de petróleo do mundo, né, a galera da OPEP, entendeu que o mundo ocidental olhava só para a causa palestina, para a causa israelense e pouco para a causa palestina, naquela disputa que tinha na guerra árabe-israelense. Olha que coisa interessante isso, né? E aí o que fizeram esses caras? Esses caras diminuíram a cota de petróleo para o Ocidente. O resultado foi que o petróleo explodiu, o preço do petróleo explodiu. É o período, por exemplo, que o Brasil começa a fazer o projeto do álcool, pró-álcool. A gente começa, inclusive, a fabricar carros e tal, a investir na produção de etanol, né? Já vendo? Aconteceu de novo. Olha atualidades aí brincando com você, né? A morte de um oficial iraniano acabou levando a aumento do preço do petróleo no mundo. Um dos impactos foi o preço da gasolina e outros derivados de petróleo que aumentou por consequência da instabilidade na região. Tudo que acontece ali causa isso, tá? E a gente aqui brigando por causa do preço do petróleo. Como diz o garoto da internet, tá aí. Além do aumento do preço do dólar, além do preço do commodities, além do coronavírus, isso aqui ainda carrega essa situação aí para o que a gente paga agora no posto de gasolina. Olha aqui, outro tópico importante deve ser destaque na região sobre a guerra da Síria, que eu também vou mandar para vocês um videozinho, que irá completar 10 anos em 2021. Agora. A guerra da Síria era também impactada por esse movimento. Por quê? Porque vocês vão perceber no vídeo que a guerra da Síria não é uma guerra civil. Ela é, de certa forma, uma guerra internacional. E nós chegamos à aberração de preferir, para você entender o que é o Oriente Médio, é muito confuso dessa aula à distância, pessoal, que a gente vai preferir que o Estado autoritário que manda na Síria continue mandando, porque o que pode vir depois pode ser pior. Se os governos da Síria forem derrubados agora, e eu estou falando de 2021, é muito provável que aconteça na Síria o que está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão, que um dos grupos terroristas que convivem ali chegue ao poder. Olha que coisa interessante, né? Você faz uma guerra para derrubar um governo e no meio da guerra você percebe que é melhor manter aquele governo do que qualquer outro grupo no poder. Mais ou menos o que acontece no Afeganistão. Pessoal, dica: falou em Oriente Médio, né? Brinca de Spock, desperta as orelhas, dá uma estudada, seja lá do que for, tá? Estou pegando o Solanei aqui do exemplo do ano passado. E para fechar o Oriente Médio, em atualidades, indica ficar sempre atento à questão da Turquia. A questão da Turquia é claro, né? Por quê? Porque é simples, a Turquia é uma porta de entrada da Europa no Oriente Médio e uma porta da saída do Oriente Médio para a Europa. Tá? Então, quando você está na Turquia, você consegue ver a antiga Constantinopla, né, a cidade de Istambul, você está aqui, você vê a Europa do outro lado. Então, o que o europeu entende dentro do bloco econômico? Vou usar uma linguagem muito ampla. Tudo que tem de ruim no Oriente Médio pode vir para a Europa. Aí você tem aquela questão, por exemplo, da islamofobia, né? Aquela perseguição aos muçulmanos dentro da Europa, né? Aqueles atentados que aconteceram no passado, na França, né? Na Espanha, que você começa a entender o que acontece ali, né? Não é simplesmente um atentado porque um grupo X, não, a coisa é muito mais ampla, a coisa é global, tá? Então eu vou ter assim, olha, cuidado com a Turquia, mas eu acho que hoje você tem que ter cuidado com o Afeganistão, né? Então vamos pensar aqui, o que é o Afeganistão, pessoal? O Afeganistão, até pouco tempo atrás, se você procurar nos livros, ele era chamado de cemitério dos impérios. A questão do Afeganistão não começou agora, ele começa lá atrás, antes da Primeira Guerra Mundial. O Afeganistão, aquele território, era disputado por dois grandes impérios, o Império Britânico, né, e o Império Russo.
O Afeganistão é um dos grandes produtores de minério de ferro do mundo e hoje também é interesse dos Estados Unidos. Então, só para te dar umas dicas, tá? Durante a Guerra Fria, vamos puxar um pouquinho mais para cá, né? Aquela região em disputa, ela acabou, os Estados Unidos, por exemplo, e os países ocidentais acabaram armando, como fizeram também no Iraque, como fizeram no Irã, grupos no deserto, né? Muitos deles, os Mohilamajin, né? Não me fugiu o nome agora, para combater o avanço soviético. Então vamos imaginar aqui, vamos dar um pulinho na Guerra Fria. Para combater o avanço do socialismo ou do comunismo, se você entenda como você quiser, dentro do mundo árabe, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos armaram grupos naquela região para combater esse avanço. Um desses grupos, você tem uma ideia, é a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Muito bem, e isso rolou durante muito tempo. Esses grupos acabaram se fortalecendo, tá? E comandaram aquela região durante muito tempo, Quando houve, né, o atentado às Torres Gêmeas em 2001, os Estados Unidos, e aí eu volto a ligar os Estados Unidos a isso, tiveram que atuar de novo naquela região, nós chamamos, entenda aqui o Afeganistão, mas eu estou falando de todo o Oriente Médio, para tentar vingar a morte de seus cidadãos. Era importante para os Estados Unidos, né? O grande império foi assolado dentro do seu próprio território. E aí surgiu um problema ali, né? A Al-Qaeda, os líderes da Al-Qaeda estavam exatamente no Afeganistão. E os Estados Unidos atuaram lá. Atuando lá, eles afastaram, jogaram um pouquinho para fora do espectro político, um grupo que vivia naquela região há muito tempo, que foi criado inclusive pelos Estados Unidos. Eram os estudantes, o chamado Talibã. A palavra Talibã quer dizer estudantes. Durante todo esse conflito que eu falei, muitos desses meninos, eles foram ensinados, eles foram educados por líderes muçulmanos do Paquistão, né? Um grupo muito radical do Paquistão, que ensinava esses garotos só as leis do Alcorão. Daí o nome estudantes, ok? Esses rapazes, o Talibã, na verdade, são estudantes. Então, tudo que se fala aqui no Ocidente sobre aquela visão radical que eles têm de mundo, é uma visão de que não tem outra ideia de mundo. Eles foram ensinados só daquela maneira, ok? Muito bem. Quando os Estados Unidos derrotaram a Al-Qaeda, os Estados Unidos permaneceram lá durante muito tempo. E essa permanência deu ao Afeganistão um ar de liberdade. O exército americano, atuando no Afeganistão, acabou deixando de lado um pouquinho esse grupo chamado Talibã e deu ali um ar de liberdade ao Afeganistão. Só que os acordos diziam, por uma série de fatores, que os Estados Unidos teriam que sair de lá. E foi o que aconteceu. Quando as tropas americanas saíram por uma porta, vamos aqui criar um teatro, né? Quando as tropas americanas saíram por uma porta, o Talibã voltou ao poder. Acha que quer dizer que o Talibã nunca deixou de existir? Eu vou ser mais claro, o Talibã nunca vai deixar de existir, tá? Porque nesse momento, novos meninos estão sendo ensinados, a estrutura educacional do país muda e eles são eternos. Aí você me diria assim, Chicão, mas isso é muito simples, os Estados Unidos, por exemplo, os países europeus podem mandar tropas para lá e derrotar o Talibã. Impossible. Isso é impossível. Por quê? Porque o Talibã não é um exército regular. Você vai entrar num lugar, pessoal, onde qualquer um pode ser um soldado talibã. Primeiro, em matéria de exército, você não conhece o inimigo. Segundo ponto, aqueles locais ali, inclusive tem filmes que mostram isso, é impossível você entrar com qualquer tipo de material bélico que tem que ser conduzido por carros. Você tem que mandar um soldado lá. E há muito tempo o exército americano não luta com soldados. Luta com drones. Luta com bombas lançadas à distância. Pronto, Chicão, está aí a solução. Também não pode. E isso já aconteceu a semana passada. Quando você lança um desses mísseis ou lança uma dessas bombas dentro desses estados, você acaba matando pessoas inocentes. E a mídia cai sobre você, né? Os reguladores humanitários do mundo recaem sobre os Estados Unidos. Então realmente é uma sinuca de bico.
Se você mandar teu soldado para lá e teu soldado morrer no Afeganistão, lutando contra o Talibã, a comunidade americana começa a cobrar do governo. Se você começar a jogar bombas naquela região e matar crianças e mulheres inocentes, eu digo inocentes assim, porque realmente você não sabe, não existe um exército regular do Talibã, né? Os organismos internacionais vão começar a acusar de desumanidade. Aconteceu isso essa semana com os haitianos, né? Uma ordem do governo americano: olha, vocês têm que sair, vocês têm que voltar para a sua terra, e alguns soldados pisotearam a cavalo alguns haitianos. Vocês devem ter acompanhado isso aí, isso foi essa semana, e a mídia internacional já caiu em cima do presidente Joe Biden, em cima dos Estados Unidos, e não adianta ele se desculpar, foram culpa dos soldados. A ordem é uma ordem de Estado, de mandar aqueles indivíduos embora. Eu estou fazendo aqui uma relação só de momento. Você ouviu falar sobre o Haiti, estou falando que a situação do Afeganistão é a mesma coisa. Ah, mas o presidente Joe Biden, pessoal, isso eram acordos que foram estabelecidos lá atrás, não só pelo presidente Trump, mas também pelo presidente Obama, que foi finalizado pelo presidente Joe Biden. Está aí um exemplo que eu te dei no começo da aula. Está vendo? Dependendo de onde você ouviu, a notícia pode estar acusando Trump ou pode estar acusando Joe Biden. E não é isso que você tem que estudar. Você não vai fazer uma prova de política perguntando para que lado você vai. Você vai fazer uma prova de atualidades. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado aí com o Oriente Médio. Ok? Beleza? Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Ok, povo? Muito bem, então nesse segundo bloco a gente tratou dessas coisas aqui, dessas variantes. Vamos lá, só lembrando: primeiro, coronavírus, eu tenho que estudar, é evidente, eu estou vivendo isso, tá? Mas eu vou estudar isso do ponto de vista da questão geopolítica e não sobre a questão biológica do fato. Eu não vou fazer uma prova de medicina, né? Eu não vou fazer uma prova de enfermagem, não é isso que eu quero saber, não que não caia, mas numa prova de atualidades, segurando o coronavírus numa onda de atualidades, o que você vai ter que saber são os impactos sociais, os impactos políticos, os impactos econômicos que recaem sobre esse vírus. É disso que a gente está falando. Sobre a questão do Brexit, pessoal, dá uma olhada de novo, tá? Dá uma olhada no que está acontecendo exatamente agora. Eu estou falando agora nas últimas semanas, mas se você olhar para isso, você vai ter que lembrar bem. Você vai ter que saber muito bem o que é o Reino Unido, o que é a Grã-Bretanha, o que é a Inglaterra, para você entender por que tanta dificuldade. Tá? Isso é extremamente importante. Lembrando, né, que agora esse fato já está referendado. Tá? A Grã-Bretanha, desculpa, o Reino Unido está fora da União Europeia, né? Mas os problemas continuam, ok? Uma outra coisa que me fugiu agora é o seguinte: num questionamento que eu fiz para a última turma que eu dei essa aula, eu perguntei assim: vamos imaginar dentro da sociedade do Reino Unido, para quem seria vantajoso sair e para quem seria vantajoso ficar dentro da sociedade do Reino Unido? Um aluno disse assim, reparem que foi o aluno que disse, ele entendeu assim: para os jovens, e isso foi pesquisa feita, para os jovens, a saída do Reino Unido da União Europeia era extremamente desvantajoso, e ele tinha razão. Por quê? Porque esses indivíduos, eles não estão vivendo mais dentro das fronteiras do Reino Unido. Esses ingleses, vamos chamar dessa maneira, eles estão vivendo dentro da Europa, estudando dentro da Europa, trabalhando dentro da Europa. E como vai ficar a situação desses jovens agora? Pensa num cara que está estudando numa universidade da França, recebendo todos os benefícios de ter um passaporte europeu. Ele não tem mais. Analisa, tá? Vamos pensar do outro lado. Para os mais velhos, vamos fazer aqui um plebiscito, vamos fazer uma pergunta, uma pesquisa, um plebiscito. Vamos fazer uma pergunta ao povo, né? Uma pesquisa. Para os mais velhos, é extremamente vantajoso que o Reino Unido saia da União Europeia. Mas, Chicão, por quê? Porque eles entendem que eles estão pagando a conta de estados que estão ali em crise econômica. E eu citei aqui, por exemplo, o caso da França. Desculpa, o caso da Grécia.
Então repare, dentro da mesma sociedade você tem visões diferentes sobre isso. E aí eu, se fosse fazer uma questão, malandramente eu cobraria de vocês. Dentro, colocaria ali uma pesquisa, e essas pesquisas existem dentro do Reino Unido, tá? Dentro da Grã-Bretanha, dentro da Inglaterra, olha que eu já coloquei diferente aqui, perguntando qual a diferença de pensamento em relação ao Brexit dentro da comunidade britânica, dentro da comunidade, não fora, mas dentro dela, e aí você começa a sentir essas diferenças. Tá aqui um questionamento que eu, por exemplo, faria numa prova se o conteúdo de uma questão fosse o Brexit. E aqui eu falei de Oriente Médio. Pessoal, é muito longo. Falar sobre Oriente Médio é muito extenso, tá? Tenha muito cuidado com isso. Pode cair qualquer coisa. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Dá uma olhada na Guerra da Síria. Vou mandar um videozinho para vocês sobre a Guerra da Síria, tá? Estuda bem, é muito complexo, tá? Por quê? Porque está fazendo hoje, a guerra completa, o conflito amplo, está fazendo agora 10 anos. Vai cair na prova, é o que nós imaginamos, Beleza. Questão do Afeganistão, não estudem só o Talibã, passa por onde eu passei aqui, dá um pulinho no século XIX, abre aspas lá, eu quero saber por que o Afeganistão é considerado cemitério dos impérios, Repara bem, eu falei do Império Russo no século XIX, eu falei do Império Britânico no século XIX, esses caras tinham, e aí você vai dizer assim, mas Chicão, e hoje os Estados Unidos? Cemitério dos impérios. Olha a bomba que está caindo na cabeça dos Estados Unidos agora, por uma questão do Afeganistão, cemitério dos impérios. Mas o que os Estados Unidos estavam fazendo lá? Salvando pessoas? É o discurso americano, sempre foi, mas na verdade, dá uma olhadinha nas riquezas minerais que tem o Afeganistão, e aí você vai perceber, talvez você vá um pouco mais longe nesse sentido aí, tá? Então, nesse segundo bloco, a gente faz essas referências, tá? Nesse segundo bloco, nós tratamos um pouquinho aqui do Brexit, fechamos, e tratamos um pouquinho de Oriente Médio. Na sequência, a gente vai ver uma coisa interessante, Impeachment de Trump. Bom, aqui surge um problema. Chicão, mas o impeachment do presidente Trump já aconteceu e não vai cair mais como uma atualidade. Não é uma verdade absoluta. O processo de impeachment do presidente Trump, ele resultou em mudanças muito graves em alguns países da América, inclusive no Brasil. Por que o presidente Trump sofreu um processo de impeachment? Quais são as características do impeachment? Vocês que vão trabalhar no Tribunal de Justiça vão me dar mais informações sobre isso do que eu a vocês, perguntando o que é um processo de impeachment. Qual a diferença do processo de impeachment dos Estados Unidos e o processo de impeachment do Brasil? Existem algumas que são claras, principalmente para quem trabalhar numa área que vocês vão trabalhar, que trabalha com questões diretamente jurídicas. Um processo de impeachment é um processo jurídico, político ou ambos? Como a sociedade se comporta em cima de um processo de impeachment? Beleza. Então, povo, voltando aqui, talvez nesse caso, eu tenha uma dificuldade, talvez seja mais fácil para vocês tratar desse tema do que propriamente uma linguagem minha aqui de professor, Vou usar esse termo professor aqui para nos entender. Por quê? Porque vocês têm um conhecimento mais jurídico desses elementos, talvez, do que eu. Tá? O meu caso aqui é tratar da questão política de um fato atual. Tá? Então, alguns artigos que tem aqui, talvez vocês consigam entender melhor do que eu. Bom, vamos lá. O que necessariamente é um processo de impeachment? O próprio nome diz, do inglês, impedimento. Então, aquele líder, aquele governo será impedido de governar por algum fator. Normalmente, a linguagem utilizada nisso, tomem cuidado aí, é o tal do crime de responsabilidade. Então, deixa eu só dar um exemplo histórico aqui para vocês, Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasil teve a sua república proclamada em 1889. E o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca,
sofreu um processo de impeachment. Então, o nosso primeiro presidente, nós derrubamos uma monarquia e instauramos uma república. O nosso primeiro presidente sofreu um processo de impeachment, pois entrou em choque com o Congresso Nacional, liderado ainda por indivíduos muito ligados às questões econômicas de base agrícola, enquanto os militares tinham uma visão talvez um pouco mais industrializante, e ele foi julgado por crime de responsabilidade. Olha que coisa interessante, o nosso primeiro presidente. Tá? Então, às vezes você está desligadão ali e foge desses termos, né? O processo de impeachment do presidente Trump dos Estados Unidos, ele acabou, vou usar esse termo aqui, referendando processos fora dos Estados Unidos. E foi um processo muito traumático, né? Resultou, inclusive, em morte de pessoas dentro do que hoje nós chamamos símbolos da democracia, que é o Capitólio. 5 indivíduos morreram ali, dentro desse conjunto de novas ideias que o presidente Trump quis introduzir nos Estados Unidos. Tomar cuidado para não se politizar numa prova também, tá? Seja realista e não um político numa prova. A prova não quer saber de quem você gosta, ela quer saber o que você sabe. Muito bem, vamos lá. O que é um processo de impeachment? Caso do Brasil, deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui mesmo. Olha aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom, isso. De forma geral, um processo de impeachment, como o próprio nome diz, é o impedimento através de um processo aí, político, jurídico, que pode resultar na perda de um cargo público, né, por conta de um líder político ou outras punições. Aqui é uma questão de artigo, né, artigo da Constituição Federal. O que é um crime de responsabilidade? Melhor do que eu, vocês sabem, né? Crime de responsabilidade, em verdade, é uma infração política administrativa, sendo importante citar que alguns casos regrados pelo artigo 85 da Constituição, então todos esses termos aí, assim como o artigo 4º, isso é com vocês, tá? Que especifica hipóteses constitucionais. São exemplos, aí sim, são exemplos, o caso do presidente da República atentar contra a Constituição, até por conta do seu juramento, né, e um juramento ali estatal, né, um juramento político, jurídico, juro seguir a Constituição, contra o exercício dos direitos, uma coisa muito falada, olha aí, ó, a coisa, a atualidade, né, contra a probidade administrativa ou contra o cumprimento de leis e decisões judiciais. Então, aqui já começa a pegar. Eu sei que vocês pensaram, foi exatamente o que eu pensei, né? Aqui, principalmente nessa última frase. Mas vamos deixar isso para a sua cabeça, tá? A sua cabeça política, não a sua cabeça de estudante, né? Entre os crimes de responsabilidade, está aqui escrito, e está também, né, o descumprimento ou não cumprimento de leis de ordens judiciais. Como ocorre o processo de impeachment? Aqui vem um problema, né? O processo de impeachment é o afastamento de um governo por esse ou aquele motivo. Beleza, muito bem. Mas ele é igual em todos os estados? Não. Ele não é igual em todos os estados nacionais. Os Estados Unidos têm um processo de impeachment que segue um caminho e o Brasil outro. Por regra própria, nos Estados Unidos, quando há aprovação do processo de impeachment pela Câmara, o processo, né, o presidente sai do poder, ele deixa o poder, o processo anda, a revelia do governante. Nos Estados Unidos é diferente, ele continua no governo. E aí tem uma série de elementos que tem que ser citados aqui, tá? De ordem também aqui, que nós chamamos de política administrativa. Existe aqui o cargo, né, de vice-presidente atuante. No caso dos Estados Unidos, o vice-presidente é também presidente do Congresso, é também presidente do Senado. Então existe uma série de reentrâncias aqui, mais jurídicas do que políticas, mas que vocês sabem melhor do que eu. Então, o que ocorre no impeachment no Brasil? A acusação de parte de qualquer cidadão brasileiro, isso aqui são referências, eu estou só buscando aqui eu entrar na história, tá? Contra o presidente da República, ou, se a gente está falando aqui da União, pode ser, por exemplo, né, a nível de uma unidade federativa, e aí o fórum específico para isso é a Assembleia Legislativa, ou pode ser de um prefeito, e o fórum disso é a Câmara Municipal, lembrando dessas situações. Primeiramente, ocorre um juízo de admissibilidade pela Câmara de Deputados, isso dentro da União, tá? Que precisa autorizar o início do processo, 2/3, né, 342 membros, etc. e tal. Após o julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, então há uma mudança aqui, né?
Porque aí uma questão também interessante, né? Por que não é o presidente da Câmara? Porque naquele momento, de certa forma, ele é o acusador. Então ele não pode julgar. Então vem o presidente do Supremo Tribunal Federal. Coisas que eu entendo dessa maneira, tá? Você pode até me ajudar depois. Para o presidente seja condenado, também é necessária a votação de 2/3, 54 dos senadores, tá? Conforme o artigo 86 da Constituição. Não querem estar nesse mérito, porque esse é problema de, desculpa vou usar esse termo, mas não é brigando, né? Não sendo de forma pejorativa, mas vocês sabem mais do que eu. No caso do presidente Donald Trump, que é o que nos interessa aqui, Chicão, mas isso é caso passado. Pessoal, não é caso passado. Não é caso passado, é atualidade, porque isso está referendando uma série de elementos e referências no mundo. Acabamos de falar do Afeganistão e uma das causas é exatamente essa. O processo tratou de um caso envolvendo a Ucrânia, né? Em 25 de julho do ano passado, Trump telefonou, ano passado, já estamos falando em 19, telefonou para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e exigiu que ele abrisse uma investigação sobre o negócio de Hunter Biden, filho do atual presidente. Está vendo como não é antigo, é atual? Filho do seu provável adversário, hoje já não é mais adversário, é o presidente dos Estados Unidos, ou então o candidato democrata Joe Biden. Um agente do Serviço Secreto americano acionou o mecanismo interno de reclamação sobre o telefonema. Os democratas então iniciaram uma investigação sobre a eventual abertura de um processo de impeachment contra o presidente Trump, né? Depois de semanas de audiência, o Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes, no caso a Câmara dos Deputados, acusaram Trump de abuso de poder, né? Abuso de poder administrativo, era chamado um crime de responsabilidade, por investigação sobre o filme de Biden, poderia resultar em vantagens eleitorais para o atual presidente, crime eleitoral, e a obstrução dos poderes investigativos, pois a Casa Branca teria dificultado o trabalho dos deputados, tá? Então, alguns presidentes americanos sofreram o processo de impeachment. Andrew Johnson, Bill Clinton todo mundo lembra, né? Aquele caso da estagiária e tal, deu aquele bochicho todo. E o presidente Trump, presidente Donald Trump, alguns presidentes americanos que sofreram processo de impeachment. Falando de disputas presidenciais, muitos professores apontam que, olha aí, ó, é importante também o candidato ficar atento às eleições presidenciais na América do Sul. Também já se passaram, são casos resolvidos. Esses indivíduos já estão nos governos. Porém, vamos ver o caso da Argentina. A Argentina, há coisa de um mês, vem enfrentando os problemas de disputa em políticas internas, tá? Destaque, Uruguai. Dá uma olhadinha no processo eleitoral do Uruguai do ano retrasado para 2021, tá? Uma das que tiveram destaque foi o do Uruguai com a vitória de Luiz Calena Pou, por mudar as perspectivas político-partidárias e ideológicas do país. No centro-direita, esse é um outro elemento que a gente está estudando bastante, né? O que está acontecendo com a América Latina? A América Latina, ela saiu de um processo de governos de centro-esquerda, que criaram uma série de nuvens dentro da política internacional, dentro da política da América do Sul, e possibilitou o surgimento de uma direita, ou uma centro-direita, ou uma direita, sob o ponto de vista extremamente conservadora. Vamos dar um exemplo claro aqui, sem vergonha e sem medo, tá? A eleição de Bolsonaro no Brasil tem talvez uma pitada muito mais aguda de antipetismo do que propriamente bolsonarismo. É isso que os indivíduos, né, os cientistas políticos falam, né? Vamos fazer uma comparação aqui mal e porcamente, tá? Esquece o que eu falei aqui, vamos fazer uma comparação. Eleições como, por exemplo, no passado de Tiririca, você vê que não é uma votação feita em cima do indivíduo que você acredita resolver os problemas políticos. O que você não quer é o passado. Cuidado, hein, pessoal? Isso vem a partir de Donald Trump. Isso vem a partir desse modelo de governo, tá? Existem algumas coisas na eleição dos Estados Unidos, na eleição de Trump nos Estados Unidos, que são muito claras nesse sentido, tá? A questão da aproximação muito grande de Barack Obama com os grupos, vamos chamar assim, menos dominantes da política americana. Isso foi que levou o Donald Trump ao poder. Mas
quando Donald Trump começa a aparecer como um ditador dentro dos Estados Unidos, até a segunda emenda da Constituição americana, que vocês devem conhecer, que é aquela que diz que todo cidadão pode andar armado, por exemplo, tem muito a ver com esse processo de impeachment. Muito a ver com esse processo de impeachment. A segunda emenda da Constituição americana, ela foi criada basicamente por duas situações. Duas. Uma para proteger o território de uma possível retomada inglesa. E dois, todo cidadão anda armado nos Estados Unidos, segundo os legisladores lá do século XIX, para impedir que o ditador se crie dentro do Estado. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Segunda emenda da Constituição americana. Pegando aqui, sobre as relações exteriores, o integrante do movimento de participação popular acredita que a direita irá alinhar o país às direitas. Tá vendo? A partir da eleição de Donald Trump, estão em ascensão no restante da América do Sul, e aí você pode incluir o Brasil. Não é nada de pejorativo, não tem nada de político, mas o nosso presidente é um homem de uma direita conservadora. Não tem problema nenhum. Tá? Então você tem aqui um alinhamento, e esse alinhamento parte do quê? Da eleição do presidente Trump, tá? Do processo de impeachment do presidente Trump. Esses presidentes passaram a ter problemas também na América do Sul, inclusive o nosso presidente. Sem entrar no mérito da politicagem, nós estamos falando em política, tá? Vamos lá. Estão em ascensão no restante da América do Sul, como no Paraguai, no Chile e na Colômbia. A conformação da aliança política inclui o objetivo de tirar a esquerda dos governos. Simples assim. Isso aqui, Chicão, é mais do que atual. Isso é mais do que atual. Então você dá uma olhadinha no processo de eleição do presidente Trump, entendendo por que Trump foi eleito, dentro do conceito político, não de politicagem. Depois você vai entender o processo de impeachment do presidente Trump, que por ser extrema, não foi aceita dentro da democracia americana, e os resultados disso em todo o cenário da América do Sul. Isso aqui é geopolítica, e geopolítica sempre é atualidade, viu gente? Muito cuidado. Reparem que as coisas vão ficando mais grossas, né, no decorrer dos nossos estudos. Tem o caso da Argentina, né, e tem o caso do Brasil, claro. Muito bem. Outra coisa, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar só uma situaçãozinha aqui, que senão a gente acaba se atrapalhando. Tenho medo de errar isso aqui. Atualidades de 2003, guerra comercial entre China e Estados Unidos. Bom, mano, você vai longe com isso aqui. Isso aqui é para você estudar por 69 anos e meio. Quer dizer, você vai fazer prova nunca, se você ficar estudando esse caso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ontem, né, ficou estipulado as datas para a entrada do 5G no Brasil. Está aqui, pronto. Tudo isso tem a ver com essa luta internacional, com essa disputa internacional entre Estados Unidos e China. Eu estou falando de ontem. Esse papo aqui tem pelo menos 3 anos. Presta atenção. A guerra comercial entre Estados Unidos e China é também um grande destaque no mundo, portanto, vai fazer parte da sua prova. Teoricamente falando, né, galera? Um dos pivôs do conflito é a Huawei, uma empresa chinesa multinacional de equipamentos para redes de telecomunicação. China contra o mundo. Os professores explicam, presta atenção, que a gigante chinesa está bem à frente das demais empresas do ramo e com o valor abaixo do normal no mercado com tecnologia 5G. Como assim abaixo do normal? O sistema de tecnologia, ele não tem o mesmo custo? Não. Por quê? Porque a China é um país comunista que tem uma população muito grande, que consome demais os seus produtos, mas tem uma coisa anterior a isso, uma semi-escravidão no trabalho. O capital humano chinês, ele é, de certa maneira, semi-escravizado. É um país fechado. Chicão, além disso, eu tenho que estudar mais alguma coisa sobre a China? Eu não sei, por que você não dá uma olhada na Evergrande, que quebrou o mundo há 2 semanas atrás? China. Toda vez que se trata da China, você está falando de coisas atuais. Vamos lá. O Reino Unido já sinalizou que a empresa tem algumas limitações. O Reino Unido, país de capital, capital tecnológico muito forte, dentro da União Europeia, né? Então o Reino Unido
diz que a empresa tem algumas limitações. Ela não pode participar monopolizando, mas poderia participar com 35% do mercado, não podendo atuar apenas no setor militar e nuclear. Pô, Chicão, mas você está falando de Guerra Fria. Então, viu? Não se impede, dentro da economia capitalista, de uma economia global, a participação da empresa, seja ela de que estado for. Mas, em algumas áreas, o mundo se assusta quando a China começa a participar. Uma delas é na área militar. Então, eu poderia cair numa prova assim: há um impedimento mundial, por exemplo, para a participação de tecnologia chinesa, é uma tecnologia 5G chinesa? Não necessariamente, porque senão você rompe com a concorrência. Então você estaria cometendo o mesmo erro dos países dito comunistas. Mas você pode fazer entender que em determinados setores, pelo seu histórico político, aquele país não pode atuar. Uma dessas áreas é a área militar. Então, cai lá na sua prova perguntando, por exemplo, se os estados ocidentais não permitem a participação da China em tecnologia de comunicação. Não, isso é mentira. Eles não impedem isso, mas em alguns setores isso tem que ser limitado, na visão desses países. Está aqui o caso do Reino Unido, tá? Essa empresa chinesa é um dos grandes motivos que levaram a uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tá? Mas existem empresas também suecas aqui que estão envolvidas nesse processo. Vários produtos chineses estão sendo sobretaxados, mais taxas, ou colocando-se cotas em relação à entrada desses produtos no mercado americano, compensando isso, né? É engraçado porque, assim, por exemplo, a China, eu vou dar só um exemplo aqui, bastante internacional, né? A China, ela é acusada, por exemplo, de obscurecer sua internet, né? Controlar sua internet. O presidente Trump, por exemplo, impediu, olha que coisa maluca, o TikTok nos Estados Unidos, em alguns estados americanos. Mas peraí, mas o TikTok não é chinês. Olha só que coisa maluca, né? Coisa interessante isso aí. Então, essas relações internacionais, elas causaram um atrito muito grande. Nós não vamos nem entrar no mérito de falar de Brasil, da família do nosso presidente. Isso é apequenar a ideia. Tá? A gente está vivendo aqui um novo mundo, que se diz globalizado, mas está dividido entre duas grandes potências. Uma delas chama-se China, em grande acessão e com vários defeitos, e a outra é chamada Estados Unidos, do qual os defeitos são mais brandos, né? Você não consegue dizer, na China há um capital humano escravizado. Você não vai dizer isso dos Estados Unidos, mas na China você pode. Então é uma concorrente, tá? Muito bem, os Estados Unidos e o presidente Donald Trump querem fazer de tudo para impedir que a empresa Huawei não avance sobre o mundo nos leilões. Olha, e ela está onde? No Brasil, né? E o nosso governo não é muito alinhado à política chinesa. Entendeu a briga? Tá aqui, ó. Avance pelo mundo nos leilões que vão começar pelo mundo, né, em busca de tecnologia 5G. Estourou no Brasil essa semana. As datas já estão marcadas, mas todo o processo... E aí o que você vai escutar essa semana? Você vai ligar lá na Rádio Bandeirantes, você vai ver nos telejornais, porque você vai se interessar por isso, você vai fazer uma prova de atualidades. Aí você vai ver especialistas dizendo que isso vai melhorar aquilo, que a chinesa é boa, que a outra é ruim, ou que a outra é ruim e a chinesa é boa. Nesse caso você vai se politizar. Não é isso que você precisa ver. O que você vai ver é exatamente isso. Você vai sentar no seu sofá, vai ligar a televisão e vai ver um documentário sobre tecnologia 5G. Vão surgir especialistas colocando defeitos ou empecilhos militares, etc. e tal, na tecnologia 5G da China, tá? E se você mudar de canal, você vai ver gente apoiando a China, porque é contra esse ou aquele governo. É disso que a gente estava falando no começo da aula. Isso cai na sua prova, cai, que você não pode se politizar o assunto, né? Ou politizar o assunto, desculpa. Outra questão importante, aqui eu estou falando do NAFTA, mas a partir do Brexit, alguns blocos econômicos do mundo, eles passaram a ser reestruturados. Vamos pensar aqui, os blocos econômicos, eles surgiram para compensar essa relação entre os países mais fracos e os mais ricos nas relações comerciais.
Como o mundo tornou-se globalizado com o fim da Guerra Fria, é sumariamente impossível você dizer que os países africanos eles têm o mesmo poder de decisão econômica sentados com países da Europa, país por país. O que você vê então, como salvaguarda disso, é que os estados nacionais eles vão criar blocos econômicos, eles vão comercializar, eles vão relacionar-se em bloco. Então você tem NAFTA, Mercosul, APEC, União Europeia, tá? Isso, o caso do NAFTA surgiu um problema. O NAFTA, ele é composto por duas potências, Canadá e Estados Unidos, e um país em desenvolvimento, vamos colocar nessa linguagem. Então, nesse momento, onde a economia mundial começou a entrar em crise por uma série de fatores, tá? Esses blocos econômicos passam a ser revistos, um deles é o NAFTA. Esse é um dos conteúdos que eu não acredito que cai mais em prova, tá? Eu não acredito mais que caísse em prova, porque já é assunto praticamente encerrado, mas é sempre bom dar uma olhadinha. O NAFTA é um acordo de livre comércio da América, né? O North American Free Trade Agreement, em inglês, é um acordo econômico e comercial, também chamado de bloco econômico, formado Estados Unidos, potência, Canadá, potência e México, dependente. Tá? Aí você já entende o processo. Segundo especialistas, as mudanças em relação ao bloco podem ser o tema presente nas provas de atualidade dos concursos também, mas isso foi mais do ano retrasado para o ano passado. Aqui eu não acredito muito nisso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Ao contrário de alguns acordos, a União Europeia, como a União Europeia, por exemplo, o NAFTA não permitia livre circulação de pessoas. Então, é aqui que mora o problema. Quando o presidente Trump foi eleito, ele começou a lançar algumas ideias de, por exemplo, proteger os Estados Unidos. Era aquela política americana chamada American First, os Estados Unidos primeiro, né? E uma das medidas mais duras que ele foi tomando, que o líder israelense também tomou, o Netanyahu, foi construir um muro. Olha só que coisa maluca, depois da Guerra Fria, depois de 89, surgem líderes políticos que querem construir muros dentro do que supostamente é o mundo globalizado. Que coisa maluca que é viver nesse planeta, né? Eu estou mudando para Marte, cara, tá? Então olha que coisa maluca. Então olha só, diferentemente da União Europeia, as relações do NAFTA são relações puramente comerciais. O que transacionam por ali são produtos, são capitais, são mercadorias, pessoas não. E quando o presidente Trump assumiu o poder, foi exatamente o que ele fez. Agora, como é que você vai dizer para o mexicano, estou falando isso, sempre existiu, que o produto dele vai entrar nos Estados Unidos, que ele tem que comprar produtos caros nos Estados Unidos, mas que o mexicano não pode entrar no México, nos Estados Unidos? É uma loucura, né? Então, cuidado aí, tá? Repito, não é um conteúdo que eu pessoalmente acredito que vai cair numa prova de atualidade, mas é interessante você ver dentro do sistema global. Ao contrário de alguns outros acordos, como a União Europeia, o NAFTA não permitia a livre circulação de pessoas, mas sim de bens e produtos, findando barreiras comerciais entre os países e unindo seus interesses a fim de ampliar o mercado e aumentar a oportunidade. Vou dar um exemplo aqui de novo. Eu vou para a Argentina, beleza, você pega um avião e vai, tá? No caso do NAFTA é diferente. O presidente Trump propôs algumas mudanças em relação ao acordo comercial, estabelecendo regras para o comércio entre os países, que, segundo ele, revolucionaria as nações, garantindo inovações e prosperidade. Vamos pegar só um exemplo aqui. O petróleo mexicano entraria muito barato e com muita facilidade dentro dos Estados Unidos. Os produtos americanos entrariam muito caros e com muita facilidade dentro do México, mas o mexicano não poderia entrar com uma barreira física dentro dos Estados Unidos. Então, as linhas de contenção da entrada de mexicanos nos Estados Unidos seriam ampliadas. E tem um problema ainda muito maior. Muita gente, inclusive os brasileiros, para entrar nos Estados Unidos passam pelo México. Então não é uma questão puramente mexicana, né? Mas da América do Sul. Existem alguns empresários brasileiros, acredite você se quiser, que chamam trabalhadores pobres de mexicanos. Eu conheço pelo menos uns 3, né? Que chamam seus funcionários de mexicanos. Olha só que coisa maluca. Tá? Deixa eu fechar aqui. Muito bem.
As principais mudanças ocorridas em relação ao acordo do NAFTA estão aqui. Nome, iria se mudar, setor automotivo, setor de laticínios, validade do acordo, propriedade intelectual e comércio eletrônico. Tá? Então, esses são os pontos principais dessas mudanças. Reparem bem, são questões ligadas a elementos produtivos e não humanos. Tá? Produtivo e não humanos. Isso aqui é uma reavaliação do que nós chamamos de globalização. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então, ó, fechamos esse bloco aqui também. Tá? Crises econômicas, pessoal, são imensas, tá? Só que existe hoje um foco muito grande sobre as crises econômicas no mundo. E o nome disso foi o nosso primeiro item da aula, coronavírus. Nós tivemos várias crises econômicas em vários momentos diferentes, mas hoje, direto ou indiretamente, eles estão ligados a esse elemento. Tá? Direto ou indiretamente. Vamos fazer assim, a Evergrande na China teve problemas agora para pagar suas dívidas. Uma das compensações do discurso, né, dos acionistas dessa empresa, acionista num país comunista, né, parece uma coisa meio maluca, eu vou mudar para Marte, mas tudo bem, vamos deixar para lá, né, é que a crise internacional causada pelo coronavírus fez com que essa empresa entrasse em crise. Agora, olha só que interessante, a empresa fez um acordo antes de ontem, um único acordo de pagamento da dívida e as bolsas do mundo voltaram a subir. Né? Para quem está estudando atualidades é interessante, né? Poxa, como é que eles conseguiram de um dia para a noite? Alô? País de Estado, país de partido único. Tá? A Evergrande devia para outras empresas chinesas. O governo chinês disse simplesmente, ó, você não vai receber, filho, porque a gente precisa fazer as bolsas funcionarem. Tá? É assim que funciona. Tá? Reparem bem, você não tem que se politizar, mas exatamente o que acontece. Tá? Quem manda ou desmanda pagar a dívida da China é o governo. Né? O país vai comprar vacina da China e tal, então só vende se o Estado quiser. Tem que se pensar bem nisso, né? Quem vai estudar atualidades. Então, as crises econômicas, pessoal, hoje, elas têm uma variante, né, muito aguda, que é o coronavírus, né? Isso quebrou o mundo. E os estados tiveram que investir, e a gente falou isso, né, voltando para o outro lado da história, nos países de economia liberal, vamos pegar os Estados Unidos, tiveram que dar um passo atrás, tá? E ter que intervir na economia. Né? Você está revivendo aqui o New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos, ou se você quiser fazer do lado contrário, né? Se você quiser fazer do lado contrário, nós estamos vivendo a NEP do Lenin, né? O comunismo de guerra não deu certo, o Lenin liberou a economia com a NEP, né? E o capitalismo americano entrou em crise em 29, o governo americano interviu com o New Deal. São situações contrárias, tá? Beleza, povo? Olimpíadas é simples, a gente já tem aí o material. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, tá? Espero ter ajudado, né? A gente vai enviar para vocês esse material em vídeo, esses slidezinhos para vocês, e qualquer coisa é só falar com o Breno, ele manda para mim a dúvida e a gente tenta tirar, beleza? Um abraço a todos, boa prova para vocês aí, valeu? Beleza!